Você obedeceria a Deus se ele te chamasse para uma missão e não te explicasse qual o plano para você? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Em Gênesis 12, Deus não entrega um mapa, não mostra o destino no GPS, não dá prazo nem garantias ao patriarca. Ele só diz: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Aqui está um ponto muito interessante. Deus não começa a história da redenção com uma instituição, mas com um passo de fé. Não começa com um templo, mas com uma caminhada. Não começa com certezas, mas com confiança. A chamada de Abraão inaugura algo muito maior do que a história de Israel. Ele abre o plano escatológico de Deus, que atravessa a Bíblia inteira e desemboca na Jerusalém celestial. Hoje, vamos descobrir três coisas surpreendentes aqui. Primeiro, a chamada de Abraão não foi nada confortável, mas foi estratégica. Segundo, a promessa não era local, era universal. E terceiro, a fé de Abraão não era apenas antiga, é um modelo para o fim dos tempos. Respira fundo, porque essa história fala muito mais do que nós imaginamos. Pegue seu bloco de anotações e vamos começar. No primeiro tópico, a chamada de Abraão, vemos que obedecer sem saber é um ato de fé. Imagine a cena. Abraão morava em Ur dos Caldeus, um centro urbano, econômico e religioso. Em termos modernos, infraestrutura, estabilidade e rede social sólida. Então Deus diz: Abraão, saia, saia da terra, saia da parentela, saia da casa do pai. Deus não pediu algo simbólico, pediu tudo. Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Abraão não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava indo. E isso muda tudo. No contexto pós-Torre de Babel, Deus não está escolhendo Abraão para excluir o mundo, mas para abençoá-lo por meio dele. A separação, na verdade, não é isolamento, é missão. Hebreus 11 diz que Abraão caminhava esperando uma cidade que tem fundamentos. Ele vivia no presente com os olhos no futuro. Obediência aqui e esperança lá. Pergunte-se esta semana: o que eu estou adiando obedecer porque Deus ainda não me explicou tudo? Fé não é necessariamente entender o plano, mas confiar no caráter de quem te chama. No tópico 2, vamos falar sobre a promessa da bênção universal, porque o nosso Deus pensa global. Agora vem uma das frases mais revolucionárias da Bíblia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é escatologia em estado embrionário. Deus nunca teve um plano pequeno. O plano nunca foi apenas Israel. Israel foi o meio, não o fim. Paulo deixa isso bem cristalino em Gálatas 3. A promessa apontava para Cristo, o descendente. O que começa com um homem em Ur dos Caldeus, termina com uma multidão incontável em Apocalipse 7. Povos, tribos, línguas e nações adorando o Cordeiro. Aqui está a virada de chave. A Bíblia não caminha do Éden para Canaã. Ela caminha do Éden para a nova criação. Se Deus pensa global, nossa fé não pode ser provinciana. Pergunte-se: minha fé está abençoando apenas meu círculo de pessoas ou refletindo o coração missionário de Deus? No tópico 3, vamos falar sobre a fé de Abraão, viver entre a promessa e o cumprimento, algo que demanda muita confiança. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Antes da lei, antes do Sinai, antes do templo. Isso é escandalosamente contraintuitivo. Deus sempre salvou pela fé. Abraão viveu como estrangeiro, morava na terra, mas não se sentia dono. Tinha promessas, mas não posse. E aqui está o paralelo escatológico. A igreja vive exatamente no mesmo lugar existencial, entre o já e o ainda não. Salvos, mas aguardando. Redimidos, mas peregrinos. Pedro chama isso de esperar novos céus e nova terra. Não organize sua vida como se este mundo fosse definitivo. Viva com a responsabilidade aqui, mas com a esperança lá. Porque quem crê como Abraão vive diferente.
por fim, para que possamos concluir isso, meus queridos, a história ainda está em movimento. Aquela história que começa em Gênesis 12 não termina em Canaã, ela termina na Jerusalém celestial. Abraão nos ensina que Deus chama antes de explicar. Deus promete pensando no fim e Deus espera fé e não controle. Você e eu não somos espectadores dessa história, somos herdeiros da promessa. E a pergunta final não é: Abraão creu? A pergunta, na verdade, é: nós viveremos como quem realmente acredita no final da história? Pense nisso. E para você, professor, quero compartilhar aqui uma sugestão de atividade prática e criativa para os seus alunos. Essa atividade se chama Mapa Sem Destino. Como que vamos fazer? Entregue uma folha em branco para cada aluno, peça que desenhe um mapa da própria vida. Trabalho, família, sonhos, ministério. E aí agora, no terceiro passo, vem o choque. Peça que apaguem ou risquem o destino final. Em seguida, escrevam no centro da folha apenas uma frase: confio em quem me chama. Obviamente, o objetivo aqui é ensinar que fé bíblica não é controlar o futuro, mas caminhar com Deus rumo ao reino. Essa atividade costuma gerar silêncio, reflexão profunda, mas isso é um sinal de que ela está funcionando. Que Deus te abençoe, que nós possamos durante muito tempo caminhar juntos, sendo edificados por essa palavra tão gloriosa. Forte abraço.